Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar uma história um pouco absurda se a gente olhar para os dias de hoje, né? Que é sobre Tamar. Tem muita reviravolta essa história, né? Ela fica com o marido dela, né? E depois ela acaba com o irmão, ficando com o irmão, e depois acaba que ela se casa com o sogro dela. Então é uma história bem cabulosa, então assiste esse vídeo até o final para vocês verem como é que acaba essa história. Eu vou contextualizar para vocês primeiro. Judá, ele se casou com uma mulher cananeia. Eles se casaram, tiveram 3 filhos, né? Onã e Selá. Tamar e se casaram, né? Porque as famílias fizeram um acordo para prosperarem economicamente. E aí eles se casaram. Quando eles se casaram, passou um tempo, passou mais tempo, e aí eles não tiveram filhos, né? E aí a Bíblia fala que ele não era bom aos olhos de Deus, né? Em Gênesis 38:7 fala: o Senhor Deus não gostava da vida perversa que levava e por isso o matou. Então Deus matou por causa da vida perversa dele, né? Então ela acabou viúva. Pelas tradições, o que deveria acontecer? O irmão mais novo, né, que no caso era Onã, que era o irmão do meio, ele teria que ficar com Tamar. Ele teria que se casar com Tamar e ter filhos com ela. Quando eles tivessem filhos, esses filhos seriam considerados de não de Onã. Eles seriam considerados do irmão que morreu, não dele. Então, Onã não ficou nem um pouco feliz com essa situação. Como é que o filho que ele teria feito com a Tamar seria do irmão que já morreu? Então ele não gostava disso. Então ele enganava Tamar. Ele fez tudo o que ele pôde para não engravidar, né? Para não engravidar Tamar. Aí, a Bíblia fala também que Onã era muito ganancioso. E essa ganância dele incomodava muito a Deus. E o que aconteceu? Deus matou também Onã. Onã morreu. E aí, como a tradição fala, ela deveria ficar com quem? Com Selá, que era o único filho que tinha restado, mais novo. Porém, Judá falou assim: olha, Tamar, volta para sua cidade de origem, fica lá um tempo, espera Selá crescer mais, né? Porque, como eles falaram aqui, parece que Selá era pequenininho ainda. Então, ele falou: espera Selá crescer. Quando Selá crescer, você volta e eu te dou ele em casamento. Judá queria o bem de Tamar fazendo isso? Não. Ele queria livrar o filho da morte. Porque ele tinha pensado: gente, o problema que os meus filhos morreram tá nessa mulher. Como é que essa mulher vai lá e casa com e morre? Aí depois ela casa com Onã e Onã morre. Ela é meio amaldiçoada, essa mulher, não é muito certa. E aí ele mandou ela pra casa dos pais de volta, falando que mais tarde ele iria dar Selá pra ela, só que não, ele não iria fazer isso. Ele só queria livrar o filho da morte, como eu acabei de dizer. Ela tinha voltado pra cidade dela, né, pra Tosquia de Ovelhas, que essa festa era que os pastores de ovelhas iriam vir e beber muito e comer muito juntos, né? Os pastores de ovelhas se reuniram. E aí, ela ficou sabendo disso e teve uma ideia. Ela falou: eu vou ficar no beco da estrada, com um véu, tirou as roupas de viúva e aí colocou um véu e ficou na beira da estrada, né? Quando Judá ia passando, ele viu ela assim, óbvio, não sabia que era Tamar, né? A ex-nora dele, ele não sabia. Ele viu ela lá, quando ele ia passando, ele falou assim, ele pensou que ela era uma prostituta e falou: olha, eu quero ter relações com você. E ela falou: tá, mas o que eu vou ganhar com isso? Aí ele falou: eu vou te dar um carneiro, ou foi um bezerro, enfim, era um animal. E aí ela falou: tá, mas como é que eu vou saber? Não é sua cidade. Como é que eu vou saber que depois você vai me dar mesmo esse carneiro? Me dá uma garantia disso. Aí ele foi lá e deu uma garantia pra ela. Ele deu um cordão, um selo e um cajado pra ela. Como garantia de que ele realmente iria dar o cordeiro, ou era bezerro, enfim, pra ela. E aí tá, eles tiveram relações e ele voltou pra cidade dele e tal. Só que Tamar, ela engravidou. E aí quando ela engravidou, ele ficou sabendo, falaram: olha, a sua ex-nora virou prostituta, porque ela tá grávida e ela não tá casada, então ela virou prostituta. Aí ele falou: o quê? Então traz ela aqui, vamos apedrejar ela e matar ela. Não acredito que ela virou prostituta e tal. Aí trouxeram ela, né, ela veio e falou: os pais dos meus filhos é o dono desse cajado, desse cordão e desse selo. E aí Judá viu que ele era o dono do cajado, do cordão e do selo. Enfim, ele teve que casar com ela. Ele teve que assumir, né? O filho dele, assumir. E acabou que ela teve gêmeos, né? Ela teve 2 de uma vez e ela foi muito abençoada. Quando a gente olha essa história, é meio estranha, né? Quando a gente pensa assim nos dias atuais. Só que ela foi muito esperta. Porque ela foi enganada, mas ela não
ficou por baixo, né? Ela mudou a história, ela mudou o rumo da história, né? Porque ela restaurou a dignidade dela, né? Ela restaurou a imagem dela, ela garantiu uma velhice segura com Judá, né? Pelo que eu entendi, Judá, ele era muito próspero, né? Financeiramente, economicamente. Então ela garantiu uma velhice segura, garantiu 2 filhos, que eram gêmeos, e garantiu um marido. Então ela foi muito esperta, porque naquela época, marido e filho era tudo, né? Se você não tinha isso, você não era nada, né? Você tinha que nascer, a mulher tinha que nascer pra casar e para ter filhos. Então ela conseguiu mudar a situação de viúva, coitadinha, né, pra mulher casada, com filhos e com uma velhice boa garantida. Na verdade, ela foi muito esperta. E essa história mostra o perigo do engano e da falta de integridade. Porque se Judá tivesse sido íntegro com ela, tivesse falado, olha, espera um pouco, sei lá, crescer, eu acho melhor você não ficar mais com os homens da minha família por causa disso. Se ele tivesse explicado pra ela, se ele tivesse sido íntegro com ela, provavelmente ela não teria enganado ele depois, né? E quase que obrigado ele a casar com ela, né? Porque eles se casaram, né? Porque ele tinha engravidado ela e agora eles tinham que se casar. Essa história mostra também as consequências dos nossos atos. A gente tem que ter cuidado com o que a gente faz, tem que agir da forma mais íntegra e limpa possível. Porque Judá achava que estava arrasando, né? Judá achava que estava tudo ótimo, que estava enganando direitinho, e aí foi lá e ele foi enganado, né? Então a gente tem que ter cuidado, temos que buscar orar para sermos pessoas íntegras, né? Sermos pessoas que não enganam e nem passam perna nos outros, né? Porque o mundo girou pra Tamar, né? E pode girar pra gente também, se a gente estiver no lugar do enganador, né? Estiver no lugar de Judá. Então foi isso, foi essa história hoje que eu trouxe pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever e de curtir. Tchau!